Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é a crise do feudalismo a partir do século XIV. Como vimos na aula anterior, o feudalismo entrou em uma nova fase a partir do século XI. A população voltou a crescer e novas técnicas agrícolas foram implementadas. Vimos também que essas novas técnicas promoveram o aumento da produção e, com isso, o comércio voltou a existir, surgindo assim uma nova classe social, a burguesia, as pessoas que faziam comércio. A partir do século XIV, o feudalismo começa a enfrentar uma grave crise que vai levar a seu fim no século XV. Alguns fatores são responsáveis por essa crise. Nós veremos agora. Quando a população começou a crescer no século XI, foi necessário aumentar a área para cultivo dos produtos agrícolas. E o que as pessoas fizeram naquela época? Derrubaram árvores e aterraram pântanos. Isso mais tarde, a partir do século XIII, XIV, começa a gerar um grave desequilíbrio ambiental. A Europa vai passar por momentos de seca ou por períodos de grandes chuvas. Isso vai fazer com que a produção agrícola, no início do século XIV, fique muito prejudicada por causa de longos períodos de chuva. Se chove muito, o que acontece com a produção? Ela estraga. Se a produção não é suficiente para atender a população vai começar a sofrer com a fome. Para piorar a situação da Europa, chegou pelos portos, pelos navios, em os porões dos navios que vinham de todos os lugares, chega a peste negra, uma doença que vai ser responsável pela morte de 1/3 da população europeia. Além disso, também ocorrem guerras e as revoltas camponesas para completar. Veremos um a um neste momento. A maior de todas as guerras do período foi a chamada Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos. Foi um conflito entre a Inglaterra e a França por uma região de comércio. Essa guerra afetou muito a Europa, porque ela promoveu muitas perdas humanas e desgastes do governo, tanto inglês quanto francês. A produção agrícola foi afetada por longos períodos de chuva. E como falei anteriormente, se chove muito, a produção ela automaticamente vai estragar. Então, com isso, no início do século XIV, a produção agrícola europeia sofre muito com esta situação. E se não há produção agrícola suficiente para alimentar todos, vai gerar fome entre a população, principalmente entre a população mais pobre, tão sem recursos diante da situação que vivia de exploração. Chega na Europa, no século XIV, a peste negra, uma doença que vem dos porões dos navios de comércio que vinham de toda a região do mundo. A peste negra é uma doença provocada por uma bactéria e transmitida, além do contato humano, pela pulga de um rato. Isso mesmo, a doença é transmitida pela pulga de um rato. As condições de higiene da Europa eram terríveis, as piores possíveis. Eram cidades muito sujas, sujeira nas ruas, pessoas sem hábitos de higiene, e isso tudo fez com que essa doença se alastrasse pela Europa. Ela causa febre, erupções cutâneas, infecção generalizada e, com isso, muitas pessoas morreram. Chegou um total de 1/3 da população europeia a ser morta pela peste negra. Com essa perda populacional, os senhores feudais não tiveram pena dos camponeses, não. Vocês acreditam nisso?
Mesmo com toda essa tristeza, com todas essas tragédias acontecendo, com todos esses problemas, os senhores feudais, preocupados com seu enriquecimento, começaram a cobrar mais impostos dos camponeses. Imagina vocês, esse povo sofrido, com fome, com essa chuva toda, com a peste negra, envolvido em guerras. Vocês acham que eles aceitaram isso? Cansaram de tanta exploração, né? Começam a acontecer por toda a Europa revoltas camponesas. A mais famosa delas é a Jacquerie, que ocorreu na França. Essas revoltas vão causar medo aos senhores feudais, que começam a organizar e a ver com outros olhos a centralização política. Eles precisam de alguém que controle tudo para poder organizar e defender melhor o seu povo. Mas isso é história para um outro momento. Essa crise, iniciada no feudalismo no século XIV, vai contribuir para o colapso dele e seu fim no século XV. Mas a gente fala disso em outro momento. Tchau, tchau. Vejo vocês na plataforma.